Muito boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui na terceira aula de educação financeira. Estamos na terceira aula de educação financeira. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí todos vocês. Já vi que tem muita gente aí participando. E o que eu tenho a dizer é que nas duas primeiras aulas foram muito teóricas e agora nós vamos entrar um pouquinho mais na parte prática, tá? Antes disso, como de costume, né? Eu gostaria de informar algumas iniciativas que o Nippon está fazendo através aqui da Academia do Futuro. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é desse Comercial Nippon, que é um site para que todos possam cadastrar o seu negócio, o seu trabalho, se for um autônomo, etc. E isso já está tendo um sucesso muito grande, né, Wagner? Eu não lembro, eu acho que já está chegando a 100 pessoas já que se cadastraram. Já estamos com 113, seu Cazu. Puxa vida, cada hora que passa, aumenta. E faltam só 2 aqui, estamos com 998 visitas já. Que beleza, hein? Muito bom. Esse eu já falei outro dia ali, era o meu sonho de consumo, né? Era o sonho ter um site, agora está sendo o site, e antes a gente imaginava ter de alguma forma divulgar aquilo que os sócios do Nippon fazem para que possa haver esse networking. E, se, por exemplo, eu estou precisando, já teve casos assim, né? A pessoa precisava ali comprar lá uma cobertura para garagem. E ele fez uma pesquisa de vários fornecedores e um deles era sócio do Nippon. E também já tinha um preço equivalente ou até melhor, ele não teve dúvida. Vou contratar alguém do Nippon que é alguém que eu já conheço, pelo menos o perfil da pessoa e dá mais confiança. Então, isso era um projeto já antigo que estava também na minha cabeça. Obrigado aí, Wagner, e o pessoal da Academia do Futuro, de poder disponibilizar isso durante essa quarentena. E com esse sucesso todo aí, com mais de 130 pessoas já cadastradas, né? Então, pessoal, vocês que estão assistindo, fiquem à vontade por divulgar para as outras pessoas ali, porque vamos fazer disso aqui realmente um meio de contato aqui entre os sócios, tá? E uma outra coisa, além disso, no mesmo modelo que é essa história do curso que nós estamos fazendo aqui, né? De inglês, de japonês, de educação financeira, de Excel, nós resolvemos abrir também para que o sócio possa fazer a sua apresentação, sua palestra, se está numa área profissional que possa até ser técnico para outros profissionais da mesma área, etc., e que tem interesse também para o associado do Nippon. Então, foi criado também e liberado nesse mesmo canal aqui que nós estamos apresentando a Conexão Nippon, tá? Então, o pessoal que tenha interesse em fazer essas apresentações, fique à vontade, contacta aí via o Facebook da Academia do Futuro, para podermos organizar, então, as apresentações, tá? Também é uma outra iniciativa bastante interessante, que partiu aí com o trabalho aí do pessoal da Academia do Futuro. Bom, a outra coisa que eu gostaria de falar, que hoje, no que nós estamos trabalhando aqui, em termos dos cursos, né? Segunda e quarta é aula de japonês e educação financeira. E terça e quinta, inglês e Excel. Tá? São todos cursos muito interessantes ali e são dados, a aula exceto a minha aula que está sendo dada por mim, os três cursos são dados pelo pessoal da Academia do Futuro, tá? É um pessoal jovem de 13 a 18 anos, né? E que tem esse trabalho aqui, trabalhando bastante para organizar isso. Então, é muito interessante e vale a pena assistir. Agora vai ter também do Excel, e hoje eu vou falar um pouquinho também aqui do Excel, que é muito interessante. Ok, pessoal? Bom, como eu tinha prometido, a aula de hoje vai ser um pouco mais prática, né? Eu tinha falado que as aulas anteriores foram muito teóricas, mas precisava da base, né, do conhecimento para a gente entrar nesses dois temas. Na verdade, são 3, né? Eu vou falar da inflação, dos juros e da matemática financeira, que trabalha em cima do juro composto, né? E eu até comentei que
falando em juros compostos, né, tem uma frase aqui do Einstein que ele diz o seguinte, que os juros compostos são a maior força do universo. Para o Einstein falar isso, quem foi o autor ali que pelas teorias conseguiu fazer a bomba atômica? Quer dizer, é uma coisa fantástica isso aqui. Por aí vocês podem ter uma ideia de o que significa o juro composto. Tá? Mas para entendermos a questão dos investimentos, das aplicações, nós temos que entender também a inflação. Eu vou contar um pouquinho mais de história, um pouquinho mais, mas para falar da inflação, tá, pessoal? Já falamos várias, desde a primeira aula, eu tenho insistido em comentar sobre o conceito do que é inflação, o que causa a inflação, etc. e tal, e como é que controla isso, né? Através da taxa de juros, através do controle de dinheiro circulante no mercado. Então, vamos lá. Inflação, como eu já disse, é uma lei muito simples, que é da lei da oferta e procura, que a gente já conhece muito bem, e se nós tivermos mais procura do que oferta, o preço sobe. Isso é muito natural e essa lei vale para tudo, tá, pessoal? Vale para tudo. No mercado é assim que funciona, faz parte do comportamento do ser humano. Então, o preço sobe. Agora, como é que a gente mede esse tipo de coisa, né? A ideia é fazer uma cesta básica de produtos e medir isso anualmente. Então, o governo definiu como medir. Quer dizer, então tem dois índices principais aqui no Brasil. Um deles é o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Isso aí é medido pela Fundação Getúlio Vargas, tá? É mais antigo, né? E, basicamente, o pessoal mede... Tem uma cesta de produtos e mede... mais no atacado, tá? Já saindo da fábrica, como é que está o preço, porque o importante é ter a mesma medida no ano seguinte. Então, com isso, ou no período seguinte. E com isso, você consegue ter uma referência se o preço está aumentando, se está diminuindo, se está estável. E o governo, então, define uma cesta. Coloca a parte da cesta básica, coloca, sei lá, os aluguéis, a energia elétrica, a gasolina, etc. Tem uma cesta de produtos que é medida essa inflação. Obviamente, quem não está consumindo esse tipo de produto, a inflação pode ser maior ou menor, né? Porque essa é uma média baseada nessa cesta de produtos, tá? Então, é bom que a gente saiba que aqui no Brasil nós temos esses dois. Um deles é o IGPM e o outro é o IPCA. O IGPM, como eu comentei, é medido mais no atacado. E o IPCA é lá no consumidor. Inclusive, o índice chama Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Por que amplo? Aí entra aquela história que o governo quer mostrar que o país não teve tanta inflação, teve menos. Antes era só IPC, era Índice de Preço Consumidor. Aí, não é bem isso, a inflação foi menor. Olha aqui, esse produto aqui cresceu menos, né? O preço subiu menos. Então, começou a colocar um pouco mais de produto e virou esse IPC amplo, né? Mas hoje é isso que está valendo, é o IPCA, tá? E esse índice é medido pelo IBGE. Então, nós temos dois índices oficiais, que um é medido pelo IBGE, que é o IPCA, e outro é o IGPM, que é da Fundação Getúlio Vargas. O IGPM é conhecido também como sendo o índice dos aluguéis. Normalmente, os contratos de aluguéis são indexados ao IGPM. Então, você termina durante o primeiro ano, o aluguel fica fixo, no segundo ano ele é corrigido pelo IGPM, tá? Se vocês notarem, a maioria dos contratos de aluguel é baseado nesse índice, né? E o IPCA são as outras coisas. Hoje tem vários produtos financeiros, né, que são atrelados ao IPCA. Os próprios títulos do governo, eles atrelam ao IPCA, até porque é medido pelo IBGE, tá? Para vocês terem uma ideia, a previsão de inflação até alguns dias atrás, dado pelo Banco Central para 2020, aqui está errado no slide, eu coloquei 2019, para 2020 é de 3,6%. E a inflação de 2019 foi de 4% ou 4,01%, tá? Redondos. Então, e agora o Banco Central tinha feito uma previsão de inflação para 2020 de 3,6%, que é baseado no IPCA. Agora, com o coronavírus e que tem uma tendência aí de retrair a economia, já estão falando em índice um pouco menor que isso, tá? Então, mas o importante é entender o que é inflação. Inflação, então,
nós já sabemos, é a alta de preços, e aí é medido numa cesta básica, uma cesta de produtos que o governo define, e que isso daí mede, na verdade, por um lado é alta de preço, mas por outro lado, nós que vimos aí a história do dinheiro, eu até comentei, se eu tenho R$100 hoje, quanto que vai valer essa mesma cédula de R$100 o ano que vem? No mínimo vai valer, por exemplo, se for 3,6 a inflação, significa que ele vai valer R$3,6 a menos, tá? Então, isso significa o seguinte, se alguém emprestar o dinheiro, R$100, ó, o ano que vem você me paga R$100 de volta. Quem receber os R$100 de volta vai receber com um poder aquisitivo de 3,6% a menos. Ou seja, no mínimo, quem tomou dinheiro emprestado deveria devolver 103,6%, certo, pessoal? Para cobrir pelo menos a inflação. Tá? Isso significa o seguinte, independentemente do juro colocado, né, o 3,6% é o mínimo. Senão você está perdendo valor. Se você quer guardar o dinheiro, você fez uma poupança, quer guardar o dinheiro, então você tem que guardar o dinheiro de tal forma que ele renda pelo menos a inflação, porque senão você está perdendo o valor do dinheiro, ok? Então é por isso que é importante essa discussão aqui da inflação. Por outro lado, na aula passada, a gente viu naqueles conceitos de economia que uma das razões de gerar inflação é o governo emitir muito dinheiro, né? E normalmente quando o governo tem muita dívida, está gastando mais do que ele recebe, ele rende, né, que tem a receita dele, ele acaba emitindo mais dinheiro e mais dinheiro no mercado acaba gerando inflação. Eu vou colocar aqui alguns tópicos aqui, alguns itens. A maioria, tem muita gente jovem aqui participando, mas não era nem nascido na década de 80, aí no começo da década de 80, ou era muito criança, né? Mas quem viveu essa época, nós vamos dizer o seguinte, lembra que na aula passada, eu disse que aquele rei Dálio falou que a economia é cíclica. Eu vou dizer uma coisa, pessoal. Na década de 70, foi na década que eu me formei, o Brasil estava com a economia bombando. Estava crescendo coisa de 5% ao ano. É o que, há pouco tempo atrás, a China crescia isso aí. E foi considerado pelo mundo milagre econômico brasileiro. Tá? Pleno emprego. O pessoal ia na faculdade buscar gente para dar emprego. É uma coisa impensável hoje em dia, né, com o desemprego que tem hoje. E cresceu muito a economia brasileira, a indústria cresceu bastante. Isso na década de 70. Mas a custo de quê? Lembra que eu falei que tem que aumentar a produtividade? A produtividade não aumentava tanto. E o governo conseguiu isso à custa de endividamento externo. Então, o Brasil ficou muito endividado, principalmente devendo por países de fora, né? E o FMI ficou preocupado que o Brasil não ia conseguir pagar isso aí. Então, teve uma intervenção do FMI, e a década de 80 foi a década de pagar essas dívidas. E foi chamado de década perdida. Eu vou dizer o que aconteceu com a nossa inflação. Estava estável na década de 70, né? Todo mundo ali, tá bom, tinha uma inflação de 15%, 20% ao ano, mas era controlável, né? E na década de 80, vou mostrar o que aconteceu. A década de 80 é conhecida como a década perdida, pessoal, em termos econômicos do Brasil. Uma década que o Brasil não cresceu, a inflação, o governo praticamente perdeu o controle da inflação por conta dessas dívidas monstruosas que tinha, né, principalmente dívidas externas, e em 1986, tá, foi no governo Sarney, teve um plano, foi chamado de plano cruzado. A moeda corrente era cruzeiro, né? E a inflação dos últimos 12 meses estava em 205%. Deixa eu pegar aqui o laser aqui, peraí. O laser pointer que está aqui. Então, não sei se vocês enxergam aqui. Em 86, a inflação dos últimos 12 meses estava em 250%, pessoal. E no último mês ali, que foi implantado o plano, estava em 14,4%. Ou seja, num mês, hein, pessoal? Nós estamos falando hoje que em 2020, nós estamos falando que vai ter uma inflação de 3,6% no ano.
num mês, nós tivemos 14,4% de inflação. Tá? É claro que quando você tem essas hiperinflação, o dinheiro perde tanto valor que hoje, por exemplo, quanto custa uma TV aí de 32 polegadas? R$1.000. Com essa inflação toda, era alguns milhões para comprar TV. Tá? E era o Cruzeiro. Então, o que foi feito nesse plano? Primeiro, mudar a moeda corrente. O Cruzeiro passou a ser chamado de cruzado, onde um cruzado valia R$1.000. Ou seja, nós cortamos 3 zeros do dinheiro. É como se tivesse R$1.000 hoje, ia valer um cruzado. Entendeu? Por quê? Porque estava realmente fora de controle. Para comprar uma TV, você tinha que pagar alguns milhões. Eu, Wagner, nessa época todo mundo era milionário. Não valia nada, milionário. Mas aí não vale isso, caso a gente quer ficar milionário hoje. Eu lembro dessa época que a gente ia comprar bala na cantina do colégio e custava 1.000 cruzeiros, uma bala. Bom, pessoal, e vocês lembram da economia, né, que eu comentei. O que o governo tinha que fazer? Tinha que tirar a moeda de circulação, mas o governo não tinha como fazer isso, porque ela estava endividada, tá? Além da dívida externa, tinha dívida interna. Então, o que o governo fez foi o seguinte: por decreto, eu vou congelar os preços, tá? Isso ficou muito evidente, quer dizer, congelou o preço e disse o seguinte: o supermercado marcava o preço todo dia, pessoal. Porque nesse nível de inflação, todo dia estava remarcando o preço, tá? Se você comprasse hoje ou amanhã, já fazia diferença, tá? Então, uma das medidas foi congelar. A partir de hoje, está congelado, ninguém pode aumentar o preço. Foi uma das medidas. E além de outras, né? Congelar salário, congelar tudo. E também reduzir os custos, né? As despesas do governo, etc. Mas, com essa medida, a inflação de 14 passou para 12, né? Em fevereiro que foi aplicada e chegou em outubro a 1,4, quer dizer, a inflação caiu bastante, porque congelou, ninguém mais fazia nada, mas por outro lado, lembra que eu falei da lei de oferta e procura? O preço está congelado, então, e está sobrando dinheiro, né? Não tem produto, porque está congelado, e o pessoal... Aí o que aconteceu? Acabaram os seus produtos, a gente tinha supermercado, não se encontrava produto, tá? Mas como a lei da oferta e procura, alguém mais esperto, né? Aqueles espertinhos, né? Como diz, comprava a carne e depois vendia no câmbio negro. Então, se a carne custava 20 cruzados, não tinha no supermercado. Estava faltando. Mas tinha alguém lá vendendo, você quer pagar 25 ou 30? Eu tenho. Entendeu? Então, foi um negócio extremamente nocivo, né, para a economia. E entre nós aqui, agora que a gente conhece um pouco da economia, não tem como se sustentar um negócio desse. Tá certo? Porque a lei de mercado é lei de mercado, é oferta e procura. Né? E com o tempo, e as indústrias que produziam, não aumentou a produtividade. Ele produzia a mesma coisa, mas aquele que produzia não dava. Então, ele tinha que aumentar o preço. O que aconteceu foi o seguinte: em menos de um ano, voltou a inflação muito forte, apesar de em outubro chegar a 1,4, né? E aí, em 87, já com outro ministro, o Bresser, e foi conhecido como o Plano Verão, deve ter sido também no começo do ano, em 87, a inflação já estava, no mês, 19%. Lembra que no ano anterior estava 14%? Era 19% no mês. E a inflação de 12 meses para trás estava em 230%. Quer dizer, não demorou um ano, a inflação voltou com tudo. Tá? E aí, esse plano Bresser também fez alguma coisa parecida, congelou por 90 dias os preços, salário, câmbio, congelou tudo, e mais uma vez, cortaram 3 zeros da moeda. Então, já era cruzado, e aqui, então, surgiu a moeda cruzado novo, criou um cruzado novo, onde o cruzado novo valia 1.000 cruzados. Pessoal, é impensável. Quem está hoje, que não viveu essa época, é impensável como é que pode sobreviver no mundo desse, né? Mas tudo por quê? Porque o governo não tinha o controle, certo? Bom, dado isso daqui também, você acha que isso aqui ia resolver? Congelou por 90 dias, né? Preço, salário. É claro que nessa época já começava um pouco a ter a indexação. Vou falar um pouco disso daí, porque ou eu fazia as contas em dólar, ou então nos próprios títulos do governo, tá?
eles tinham os títulos que eram obrigações do Tesouro Nacional, que é o que é a Selic hoje, né? São os títulos do Tesouro. E o pessoal fazia conta nesse título, porque esse título ele compensava a inflação. Ele pagava pelo menos a inflação. Mas um plano desse também não tem muito futuro, não tem como segurar, porque não cortou o mal pela raiz, que é o volume de gastos do governo. Bom, aí o que aconteceu foi o seguinte, em 90, teve a eleição para presidente, e assumiu lá o Collor, e aí ele teve que tomar a equipe econômica dele uma decisão mais radical. Aqui, o 200 estava 19, mas caiu também. Momentaneamente ele cai, tá? A inflação. Mas depois voltou. Daí 3 anos, voltou com tudo. Veja que em 90, a inflação voltou ao patamar de 250% nos últimos 12 meses. E no mês que eles aplicaram esse plano, a inflação no mês estava 82% ao mês, pessoal. Isso dá mais que 6.000% no ano. Quer dizer, 82% por mês era uma coisa insustentável. Tá? Lembra que o que é preciso ser feito? Primeiro, precisa diminuir os gastos do governo, etc. e tal, e mais, retirar o dinheiro de circulação. Sabe o que o governo fez? Uma coisa que acho que é a primeira vez que acontece no Brasil, simplesmente confiscou todo o dinheiro que tinha no mercado. O pessoal que tinha dinheiro em conta corrente, em caderneta de poupança que era uma coisa extremamente segura, overnight, eu vou explicar um pouco melhor, era um dinheiro que você depositava no banco, era um tipo de investimento, que tinha aqui a OTN, né, que é aquelas obrigações do Tesouro Nacional, rendia equivalente a isso aí. Mas o governo foi lá e confiscou tudo. De uma hora para outra, o pessoal ficou sem dinheiro, nem para tirar do banco. E, de novo, reduziu por 1000 vezes a moeda. Então, a moeda que era cruzados novos passou a ser chamado de cruzeiros novamente, tá? Então, um cruzeiro valia 10.000 cruzados novos. Quer dizer, esse nível de inflação é terrível, pessoal. Essa questão aqui do overnight, eu vou explicar melhor ali quando eu falar de juros, mas o governo era o maior devedor do mercado. Então, ele emitia os títulos, que eram essas OTNs, obrigações do Tesouro Nacional, vendia o título e falava o seguinte: não, eu pago um juro, que é corrigido pela inflação, o que der da inflação eu pago. Então, era um índice de inflação, era dado pela OTN. Então, o que aconteceu? O mercado inteiro começou a trabalhar com as OTNs. Você me deve 50 cruzados novos. Não, mas isso aqui é tantos OTNs. Quando você me pagar, eu não me pagar com cruzados novos, me paga em OTNs, entendeu? Então, o mercado ficou indexado em OTN, ou seja, surgiu uma moeda paralela, né? E é por causa dessas overnight, que era o seguinte, depois eu vou explicar melhor aí a questão dos bancos e por que é chamado de overnight, mas basicamente era esse título do governo. Entenderam que aquilo que nós estamos comentando da economia, o pessoal aplicou aqui a teoria de que se eu tirar o dinheiro, eu paro a inflação. Tá bom, para a inflação, mas para o mercado, para a economia. Né? Eu lembro que nessa época eu tinha acabado de comprar um apartamento na planta e eu tinha o dinheiro guardado na caderneta de poupança. Naquela época não existia tantos esses produtos todos que tem hoje no mercado, tá? Que a gente vai comentar agora na parte de investimentos, né? E o melhor investimento que tinha, e talvez o único, era a caderneta de poupança. E tinha também esse overnight, que era uma forma de preservar a inflação. Só para vocês saberem, eu tinha uma poupança feita na caderneta de poupança, né? E aí eu comprei um apartamento na planta e tal. E, obviamente, né, em prestação que eu tinha que pagar. O que o governo fez com esse confisco, 50 mil cruzados, não lembro quanto que era, mas é muito pouco. Né? Daria para você encher um tanque de combustível aí do carro e pronto. E você não tinha mais dinheiro para fazer as outras compras, entendeu? E agora, quem tinha alguma dívida, algum compromisso para pagar, o governo permitiu que ele pagasse. Não dá para sacar o dinheiro, mas você paga... Eu tenho um crédito na caderneta de poupança, ele confiscou, mas um dia ele vai me devolver. Então, eu pego esse dinheiro, que aí foi chamado dinheiro podre, né? Eu passo para o outro. Então, eu pego esse saldo que eu tenho e eu fui lá para pagar
a incorporadora que estava construindo o apartamento falou, olha, eu quero pagar, que eu tenho o direito do governo, eu quero pagar com esse dinheiro podre. O que ele disse? Olha, segura um pouco, não adianta eu receber, porque eu não tenho nada para fazer, eu não consigo. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos parar a construção do apartamento. Vai ficar parado. Então não dava nem como pagar, mas essa era a abertura que o governo tinha dado naquela época, tá? Então, é uma coisa terrível. Quer dizer, confiscar todo o dinheiro que tem no mercado é uma coisa que é impensável, né? E claro, a economia parou, né, por um tempo significativo, depois voltou a inflação de novo, tá? E volta, né? Depois começa a movimentar e volta a inflação de novo. E aí, em 94, foi o famoso Plano Real. Aliás, tem um filme, viu, pessoal? Quem quiser assistir, é até interessante conhecer a história. Deve ter na Netflix, chama o Plano Real. Eu não lembro bem o que tinha por trás do Plano Real, alguma coisa assim. Em 94, a inflação estava nos 12 meses em quase 5.000%. Veja como é difícil controlar um negócio desse, tá? E aqui, nesse mês aqui, eu acho que foi em junho, estava em 47% ao mês, pessoal. Tá? 46,58, para dizer, está em junho, está aqui. E aqui o pessoal fez uma coisa muito inteligente primeiro, aplicaram todos os fundamentos da economia. Reduziram os custos do governo, reduziram os gastos, se comprometeram a não gastar mais do que tinha receita e tentar pagar as dívidas, tá? Então fizeram a lição de casa e, além disso, criou, porque todo mundo já usava aquela indexação que eu falei aqui da OTN, né? Ninguém mais falava em reais ou em cruzados ou cruzeiros, e sim em OTNs. Você me deve tantas OTNs, a negociação entre as empresas, o salário, o pessoal, mas isso aqui agora caiu, vai ter que ser reajustado, né? Então o salário era reajustado mensalmente, para vocês terem uma ideia, né? Porque senão não tinha como funcionar uma economia a 47% ao mês. É muito mais de 1% ao dia, né? Você ia comprar algum produto hoje, amanhã já era outro preço, à noite já era outro preço. Então, o pessoal fez o seguinte, ele pegou essa OTN, ele viu quanto que valia e criou uma unidade não fictícia, uma unidade, como é que chama? Uma unidade que não era um valor, um produto, né? É uma moeda escritural, tá? E se chamou de unidade real de valor, era o que tinha de valor, então unidade real de valor. E aí, quando eles implantaram o plano, eles fizeram o seguinte, vamos mudar de moeda, vai se chamar real, e R$1 vai valer, não aqueles 1.000 cruzados, não, vai valer 2.750 cruzeiros, que era o equivalente a uma URV. Ou seja, ele oficializou a moeda que era o indexador, que era baseada na OTN, né, que eles chamaram de URV, Unidade Real de Valor, que mudava todo dia. E isso daqui, nessa época, começou a funcionar essa moeda aqui, tinha uma tabelinha, pessoal. O pessoal andava com uma tabelinha. Pô, quantos que vale aqui? Uma ORV vale 2.000 cruzeiros. Não, agora amanhã, no outro dia seguinte, já está valendo 2.200. No dia que foi implantado, valia 2.750. Foi difícil para o povo também entender muito essa questão aqui, né? E então, R$1 passou a ser... o URV passou a ser, na verdade, R$1. Quer dizer, o último valor do URV, 2.750 cruzeiros, passou a valer R$1. Então, foi uma jogada muito boa, porque aí oficializou aquele indexador que era do dinheiro. Extremamente complexo isso, tá, pessoal? Pensando em termos de economia. E obviamente, você vai ver, quem quiser assistir o filme, nessa época que estava nessa crise toda, o dólar subiu, disparou, né? E o Banco Central ali tentando segurar, mas não deixa o dólar subir. Quer dizer, o pessoal bancou que isso ia dar certo e implantou esse Plano Real de 94, que foi o que realmente estabilizou a inflação. Tá? De lá para cá, nós estamos com uma inflação estável e com uma economia decente, né?
claro, com o governo tentando controlar os gastos. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo que a economia, assim, a inflação é uma das partes mais importantes aí da economia, né? Senão você quebra tudo. E, obviamente, vocês ouviram falar que a hiperinflação da Alemanha, né, na época antes da guerra, também teve esse mesmo problema, né? E eu acho que são Alemanhas que tinham muito mais dinheiro do que o nosso aqui, de alguns bilhões, lá são centenas de milhões, né, do marco. Então, isso daqui é uma história para a gente não esquecer, e que o governo, depois disso, é que foi aprovado na Constituição nova a lei, como é que chama isso aí? Lei da fiscal lá, para controlar que o governo está... Isso está agora na Constituição. O governo não pode gastar mais do que ele ganha, mais do que a receita, tá? Então, isso é que limita o poder do governo agora, ele tem um limite que ele não pode gastar mais do que isso aí. Mas ele acaba se endividando. Bom, eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida aí, pô, fica à vontade, tá, pessoal? Porque isso é mais histórico, mas é principalmente para os mais novos, para entenderem um pouco o que faz a economia. E hoje, nós estamos vendo na Venezuela, que está com 10.000% de inflação, né, com a crise política toda. E o que deu para entender também aqui atrás é que o governo, que a política, influi muito na economia, claro, porque eles que controlam isso, né? E mais, não pode, assim como na pessoa física, nós vamos ver isso depois, não podemos gastar mais do que a gente ganha, tá? Uma hora história. Bom, no caso, tem um pessoal aqui denunciando a idade aqui no chat, viu? Ah, né? Tá todo mundo lembrando aí de... desse período aí. Não, mas eu, assim, a gente lembra, mas eu confesso que também não tinha muita ideia das coisas, né? Hoje fica mais claro, entendendo um pouco da economia, e agora, olhando aqui, só pelo que a gente aprendeu nas 2 aulas anteriores, a gente vê que é uma tremenda besteira o que eles fizeram para tentar segurar a inflação. Não ia segurar nunca. Essa última, sim, porque o pessoal já vinha trabalhando com essa moeda indexada, né? Então, eu acho que teve muita briga para colocar isso, né? E vale a pena assistir esse filme, viu, pessoal? O pessoal contesta um pouco, eu assisti, é interessante. Primeiro, conhecendo essa história que eu falei, né? E até para entender um pouco como é que ele trabalha, assim, nisso daí. Porque a economia, o conceito básico é muito simples, como eu falei. Mas como tem muita coisa, e uma coisa está amarrada na outra, né? Então é muito difícil controlar isso. Né? Bom, isso é para a gente ter um cuidado realmente com a história da inflação, e nós vamos ver que quando nós vamos investir, precisamos considerar a inflação, tá? Que hoje é mais usado aí, o pessoal usa muito o IPCA, o próprio governo. Bom, vamos entrar numa parte agora mais prática, que é mais interessante, acho que o pessoal está querendo entender isso aqui. Eu preparei uma aula aqui para ser até um pouco chocante, tá, pessoal? Para realmente colocar na cabeça de todo mundo, e principalmente dos jovens, né, que o tempo é muito importante, tá? Então eu vou falar sobre os juros, né? Eu já disse, o que é o juro, né? O juro, na realidade, é o custo do dinheiro, né? Então, se eu preciso comprar alguma coisa e eu não tenho dinheiro, tá bom, eu pego um dinheiro emprestado, mas tem um custo. É como se fosse, é um aluguel, né? Então, se eu não tenho uma casa, eu quero morar numa casa, eu vou alugar o imóvel e vou pagar um aluguel. É a mesma coisa com dinheiro, é um produto. Para o banco, eu não tenho dúvida que é um produto, tá? E por outro lado, se eu tenho o imóvel e eu coloco a casa para alugar, ele é uma renda, tá certo? E mesma coisa, se eu tenho dinheiro e eu empresto o dinheiro, ele vira uma renda. Tá? Então, isso é o juro. Lembra do começo dos ourives ali, que guardava o dinheiro, emprestava? Quer dizer, foi assim que foi criado. Tá? Bom, nós temos 2 formas de calcular esses juros. Tá? Vamos dizer o seguinte, de uma maneira muito simples, eu vou emprestar R$100 para alguém e vou cobrar a taxa de 1% ao mês. Tá? Quanto que eu devo receber no final de 12 meses?
Se a cada mês é 1%, então, se é R$100 que eu emprestei, no primeiro mês a pessoa vai ter que me pagar R$1, certo? Em 12 meses vai dar quanto? R$12. Concorda com o raciocínio? Então, portanto, no final de um ano, ele vai me devolver os R$100 e R$12. Então, se eu colocar como sendo juros 1% ao mês, é isso que eu vou receber, R$112. Tá? Eu acho que isso é muito simples, não precisa de fórmula nenhuma. Né? É 1% ao mês, é R$1 por mês. Ou 12% no ano, vai pagar 12%. Bom, o que vem a ser o juro composto? Se eu quero receber 1% ao mês, eu vou colocar aqui. Ó. E o pessoal fala assim, olha, eu vou te emprestar R$100 e você vai me pagar só daqui a um ano, depois de 12 meses. Quanto você vai me pagar? Se fosse um juro simples, ele ia pagar 112. Agora, ele não me devolveu esse R$1. Então, no primeiro mês, ele estava me devendo quanto? R$100, concordam? E no segundo mês, não é 101? E no terceiro mês, é 101 vezes esse 1%. Né? Esse 1% de 101 vai dar 1,001, certo? Alguma coisa assim. Fazendo essas contas o juro que ele está devendo, ele tem que pagar também, para mim, esse 1% ao mês, daquele R$1, né? Só que ele vai mudando. Então, isso daqui, se a gente fizer as contas, vai dar 112,68. E a fórmula é essa daqui, tá? Não interessa muito bem a fórmula, mas se o pessoal for analisar, esse I aqui é a taxa de juros, que é 1%, né? 1% é 1 sobre 100, é 0,01. Então, no primeiro mês, se isso aqui for 1, eu vou ter o primeiro valor, R$100, vezes 1,01. Né? Então, ele vai dever. No segundo mês, eu vou multiplicar de novo por 1,0. Então, N meses, então ele fica elevado a N. Tá? Isso é o que é a fórmula do juro composto. É uma fórmula simples, né? Mas significa o seguinte, no juro composto, os R$100 por 12 meses, ele vai dar 112,68 centavos. Parece pouco, né, pessoal? Vamos ver o que acontece se fosse Bom, depois no outro slide, eu vou fazer as contas aqui. Se for 2 anos, 5 anos, nós vamos chegar lá. Bom, o mais importante aqui é o seguinte. Tudo na economia, na finança, o que vale é o juro composto. Seja no financiamento, no empréstimo, no investimento, é o juro composto. Juros simples, talvez, no aluguel de imóvel. Aluguel de imóvel, você define lá um aluguel e aquilo é o mesmo aluguel durante o ano todo. Aí, no ano seguinte, esse valor do aluguel é corrigido pela inflação. Teoricamente, a inflação não teria juros, mas é corrigido pela inflação, tá? Não tem juros. Então, no ano seguinte é corrigido, mas, de novo, é juro composto. Tá? Não é juro sobre juro. Só se torna juro sobre juro se eu sou o dono do imóvel, eu recebo aluguel, né, e eu invisto esse aluguel em alguma coisa que me renda 1% ao mês. Senão, não vai ser composto, certo? Na prática. Mas o aluguel, na verdade, é um juro simples. Tá? Bom, e como eu comentei que o maior devedor aqui do país é o governo faz o seguinte, ele pega o dinheiro emprestado e ele define o juro que ele vai pagar. Tá? E essa taxa de juros que o governo paga chama-se Selic, que é uma referência para a economia brasileira. Tá? E é definido pelo Banco Central. Tem lá um comitê, o Comitê de Política Monetária, o Copom, reúne a cada 45 dias, se eu não me engano, e define a nova taxa de juros, tá? E a taxa de juros vem caindo, né? Estava em 4 e pouco, e hoje a taxa Selic está em 3,75% ao ano, tá? Esse 3,75% ao ano, fazendo as contas dos juros compostos, ele equivale a 0,307% ao mês. Então, hoje a taxa Selic paga 0,3% ao mês. Tá? Acabou aquela história de 1% ao mês. E aqui, pessoal, eu tenho que lembrar o seguinte, essa é a taxa Selic que o governo paga, né? E nessa taxa está incluso a inflação e mais o juro.
Tá? Isso é muito importante. Lembra que eu falei que a previsão de inflação era 3,60, né? Ou seja, eu vou receber 3,75 no ano. Se a inflação foi 3,60, juro real para mim só sobrou 0,15. Entenderam? Então isso é muito importante, tá? Bom, essa taxa é a taxa que o Tesouro, né, ele coloca os títulos no mercado, e ele chama ali de letras do Tesouro Nacional, né, que é uma LTN, ou tem alguns outros nomes ali, os papéis, e é 3,75. Teoricamente, o governo é um. Quer dizer, você emprestar para o governo é o risco mais baixo que tem no país. Porque se você emprestar para o seu amigo, você pode tomar um calote e perder esse dinheiro, tá? Se você emprestar para alguém que abriu uma lojinha, tá? Para ele tocar o negócio dele, também a loja pode falir e você perde. Então, e se você emprestar para o governo, teoricamente o governo não vai quebrar. E se ele não tiver dinheiro para pagar, o que ele vai fazer? Ele imprime dinheiro. Tá? Então você não tem, teoricamente você não perde aquele valor nominal que você emprestou, né? Então praticamente é zero o risco. Então por isso que a taxa de referência é a taxa Selic que a gente empresta para o governo, tá? E o governo teoricamente é o local mais seguro, é para quem eu posso emprestar com mais segurança. Se eu for emprestar para uma outra pessoa que tem mais risco, então para compensar tem que ter um prêmio, né? Para emprestar para alguém, então ele tem que pagar um juro mais alto. Tá? Então, a base da taxa de juros hoje é 3,75. Isso daqui já chegou, até pouco tempo, era 5, 6, né, por cento. Em 2015, agora há pouco tempo ali, que a economia também estava bem, tinha um pouco de inflação, né, 8% de inflação, a taxa Selic estava em 15%, pessoal. Então, isso dava muito mais que 1% ao mês. Então, aquilo que eu comentei lá do 1% ao mês, quer dizer, nós vamos fazer alguns cálculos aqui com 1% ao mês para vocês verem, tá? Bom, lembra de uma outra coisa que eu comentei na aula passada sobre a história dos bancos, que os bancos não podem, para o banco não quebrar, o Banco Central, ele pega os depósitos que o banco tem e recolhe 30%, agora abaixou, né, para 25%, mas é o depósito compulsório. O Banco Central recolhe isso aí e fala, você não pode emprestar mais do que isso. E o banco tem que fechar no azul, todo dia, pessoal, todo dia. Então, se ele não tiver caixa para fechar no dia, ele é obrigado a pegar de outro banco, porque o dinheiro está no mercado, se não está nesse banco, está no outro, tá? E isso, então, para fechar, ele tem que pegar o dinheiro emprestado do outro banco para fechar. Todo dia tem a Câmara de Compensação que compensa os cheques que está num banco, no outro, etc. O cara quem tem crédito não tem. E também, para ele, vamos supor que o banco está lá, puxa, hoje eu descontando esse 25% que está no Banco Central, eu preciso de tantos milhões, mas está faltando um pouco. Então eu pego, por exemplo, o Itaú, pega lá do Bradesco e me empresta um pouco esse dinheiro para eu fechar o dia aqui, tá? E o banco não vai emprestar de graça. O que ele vai cobrar? Ele vai cobrar essa taxa Selic, que é a base, né? É praticamente a mesma coisa, pode ter uma pequena diferença. E isso daí é o que o pessoal chama de certificado de depósito interbancário. Quer dizer, entre os bancos, eles usam esse CDI, né? Que é a taxa que é baseada na Selic. Então, hoje, a gente pode se considerar que é a mesma coisa. Porque os bancos trabalham nessa taxa, porque tem pessoal para o governo, para o outro banco, nessa mesma condição, tá? Então, é importante, porque hoje os fundos de investimentos que a gente tem, falam, é 100% do CDI, significa que é equivalente à taxa Selic. Ou não, dá 120 CDI, opa, estou ganhando mais do que o que eu emprestaria para o governo, tá? Ou 90% do CDI. Então, o CDI é essa taxa que é chamada de certificado entre os bancos, né? Depósito entre os bancos, e entre os bancos eles usam essa taxa. Então, ela pode variar um pouco, mas é praticamente a mesma coisa que a Selic. Ok? Então, é importante a gente saber disso. E o porquê disso? É por causa dos bancos, tá? Que eles utilizam para fechar o caixa. E é obrigatório fechar o caixa no azul, todo dia. Bom, vamos seguir em frente. Então, por isso que eu estou dizendo que era importante aquela história toda que eu contei antes, né?
para entender um pouco os investimentos. Alguém aqui investiu em algum fundo DI? O fundo DI deveria render exatamente igual isso aqui. Tem alguns bancos que têm aí o fundo DI, e com essa crise do coronavírus, rendeu negativo. Alguém tem isso aí? Alguém tem um fundo desse que deu negativo? Depois vocês respondem ali. Porque como é que pode dar negativo se o negócio que é emprestado? Fundo DI é isso aqui, certificado interbancário, né? Que é a referência. E o governo, eles emitem esse título, na verdade, pessoal, esse título tem um prazo de vencimento, né? Mas que pode ser comercializado todo dia. Mas como é que pode dar negativo? Nós vamos falar isso mais para frente, mas basicamente deu negativo porque os bancos não seguem a nomenclatura correta. Os grandes bancos já estão começando a alterar os nomes para poder ficar mais coerente, tá? Porque o CDI dá a entender que é Selic, certo? Mas é a taxa entre os bancos, que também não muda. O que acontece é o seguinte, os caras colocam dentro desse fundo, quando você investe num fundo CDI, e o banco tem lá os papéis de governo, né, principalmente papéis de governo, e tem no meio papéis de empresa, que eles emprestaram para empresas, que é chamado de crédito privado. Tá, com o problema do coronavírus aí, o pessoal fica com receio de que muitas empresas vão quebrar. Então, esses papéis que são títulos de empresas, ele perde de valor, ele cai. Aí fica negativo. E se o banco está com isso daí dentro do portfólio dele, desse fundo, e tem esse tipo de papel, então vai render negativo. É por isso que eu tenho alguns fundos de CDI que deu negativo, pessoal. É por uma má nomenclatura do banco. Tá? Então, hoje o pessoal está mudando um pouco essa nomenclatura para dizer mais claramente que tem crédito privado. Aliás, ele pode chamar de CDI, aliás, não é culpa do banco, não. Parece que tem uma norma que ele pode chamar de título, o fundo CDI, fundo DI, se tiver 70% de títulos realmente de Selic. Mas se ele tiver 30% em papéis de empresas, realmente pode dar negativo. Tá? Então, veja que mesmo a renda fixa, mesmo renda desse tipo aqui, de fundo desse tipo, pode dar negativo. É um pouco mais difícil de entender, mas é isso que está acontecendo hoje por conta dessa crise aí do coronavírus. Bom, vamos seguir em frente. Vamos fazer um exercício aqui. É isso que eu quero que vocês acompanhem bem, sobre o juro composto, né? E a ideia minha aqui é o seguinte, porque mesmo que eu que sou engenheiro, né? Às vezes a gente não tem a gente imagina o que vai dar, mas se engana, né? O nosso feeling, ou nossa intuição, muitas vezes falha, tá? Principalmente nesse tipo de coisa exponencial. Vamos fazer aqui, primeiro vamos contar como é que funciona esse juro composto. Vamos fazer aqui um exercício, eu já calculei para vocês, para a gente entender aqui. Vamos pegar aquele exemplo anterior de 1% ao mês, né, 12 meses dá um ano. Se eu pegar no juro simples, né, R$100, vai dar quanto de juros? 12 reais de juros, então vai dar 112, certo? Eu vou ganhar R$12 de juros em um ano. Para um juro composto, que é aquele que eu falei que você calcula todo mês e vai acumulando, em vez de dar 12, ele deu 12,68, deu 68 centavos a mais, tá? Isso em um ano. Se eu colocar em 2 anos, pessoal, quanto que vai dar? Em 2 anos, não vai dar 24, vai dar 26,97. Ou seja, em vez de dar 2 vezes maior, deu 2,12 vezes maior. Tá certo? Porque se você multiplicar 12,68 por 2, né, vai dar bem menos do que esses 26,97. Esse é um exercício interessante, porque a gente não imagina muito como é que evolui. Vamos fazer agora a conta para 10 anos. O mesmo exercício aqui em 10 anos. Em 10 anos, no juro simples, a gente sabe que vai dar R$12 por ano, vai dar, então, R$120 de juros, né? E nos juros compostos, quanto que vai dar?
vai dar R$230 de juros, pessoal. Não é 10 vezes esse 12,68. É 230, dá 18 vezes maior. Veja que vai aumentando. À medida que você tem mais juros, ele vai aumentando mais, inclusive proporcionalmente. Ou seja, em 10 anos, aqueles R$100 vai valer 330. Né? Vamos calcular agora em 30 anos. Em 30 anos, os mesmos R$100, né, aplicado agora, deixando ali com a juros de 1% ao mês. Se fosse juros simples, né, ia dar R$360, ou seja, R$460. Mas em 30 anos, ele vai dar 3.594. Veja quanto subiu. Ou seja, só de juros, quer dizer, juros aqui seriam 3.494 reais de juros. Isso daqui, comparado com de um ano, eu aumentei 30 vezes. 30 vezes, né? Um ano, e aqui passei para 30 anos. E olha quanto aumentou de juros. 275 vezes. É uma coisa meio estranha, né, pessoal? Mas é isso que acontece. Ou seja, não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Em 30 anos, aqueles R$100 vai virar 3.594. Tá? E é claro, se eu tivesse, em vez de R$100 mil, ele ia virar 1000 vezes mais isso aqui. É isso? 10 vezes mais. R$1.000 vai ser 10 vezes mais. Né? Então aí ia dar 35 mil. Quer dizer, os juros reais, realmente, como ele calcula os juros em cima do juro que já tinha, então ele vira uma exponencial de verdade, né? Então, a hora que eu multiplico aqui, eu tinha R$12 de juros. Em 10 anos, eu vou ter 10 vezes mais? Não, vou ter 18 vezes mais, né? Em 30 anos, eu vou ter 30 vezes mais? Não, 275 vezes mais. Cara, isso daqui é o que eu chamo de força dos juros compostos. Ainda não é só o que o Einstein falou, viu, pessoal? Que o tempo dá um ganho exponencial. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, que o juro composto realmente é bastante poderoso nesse sentido. Bom, vamos ver agora o que acontece se, em vez de eu simplesmente deixar os R$100, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar R$100 por mês. Tá? Não vou colocar o 100 e deixar largado lá. Eu vou colocar R$100 por mês. Quanto que eu vou juntar num ano? R$100 por mês, eu vou juntar R$1.200 num ano, certo? Só que eu vou colocar R$100 por mês e num investimento que rende 1% ao mês. Tá? Neste caso, só para... Bom, isso aqui chama-se valor presente, isso aqui é valor futuro. Né? Era só aplicar essa forma. Agora, eu tenho pagamentos mensais, né? Então, o valor futuro, você pega aqui o PMT, o pagamento. E aqui tem os juros, e tem essa fórmula louca aqui, que depois a gente vê como é que usa isso aqui. Mas a intenção não é mostrar aqui matematicamente como é, mas acreditem, é isso aqui. Por quê? Eu coloco R$100 todo mês, e todo mês vai render 1%. Tá? Então, R$100 por mês não vai dar 1.200, vai dar R$1.268,50 num ano. Em 2 anos, pessoal, quanto vocês acham que vão dar? Vai dar o dobro disso aqui? 1.200 vezes 2 dá 2.400. R$2.500. Quanto vocês acham que vão dar? Qual é o feeling? Qual é o seu sentimento ou a intuição? Propositalmente eu estou fazendo assim para que realmente cause surpresa. Não é 2.500, vai dar 2 e quase 700. Tá? Então, em 2 anos, aportando, né? Todo mês R$100, sem juros aqui, sem juros, eu aportei 2.400, mas rendeu e deu 2.697. 2.697. Agora vamos colocar 5 anos. Quanto será que vai dar por 5 anos? Alguém dá um chute aí? Todo mundo dá um chute aí, depois vocês vão ver. Quer dizer, se for 2 anos, vai dobrar e mais um pouquinho. 2 vezes e meia. 2 vezes daria 5, mais metade, 6 mil. Vai dar uns 6 mil, 7 mil? O que vocês acham? 5 anos.
R$ 8.000. Veja que está começando a fugir da nossa capacidade de abstração aqui e de feeling, né? A nossa intuição já começa a furar. Em 5 anos ou 60 meses, eu aportei R$ 6.000 e o valor que rendeu está lá, o total 8.666. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos dobrar, 10 anos. 10 anos, será que dá? Bom, mais que 2 vezes, agora a gente já tem um feeling que vai dar, né? 2 vezes dá 16 e pouco. 2 vezes e meia. 3 vezes vai dar o quê? 24, aí já é muito. Mas 2 vezes e meia. 2 vezes e meia dá 16, mais 4, 20. Será que vai dar 20 mil? 19 mil? Vamos aqui, vou clicar aqui, 10 anos. R$ 23.000, pessoal. Vamos dobrar de novo. E agora? Deu quase 3 vezes, né? 3 vezes daria 24, deu quase 3 meses. 3 vezes. E agora, para 20 anos, quanto que vai dar? Alguém já fez as contas aí? Quanto que vai dar? Se eu multiplicar por 3, dá quanto? 3 vezes 23 dá 69. Será que vai dar uns 70 mil? Em 20 anos? Eu vou dobrar aqui, né? Tenho 23, vou continuar investindo os R$ 100 por mês e o investimento está me pagando 1% ao mês. Olha quanto vai dar. Quase 100 mil, R$ 99.000. Cara, é assustador, né? A força que tem esse juro composto. Tá? E agora eu não vou dobrar, vou colocar mais 10 anos, vou colocar mais 30 anos, né? Porque eu fiz as contas para 30 anos. Né? Então não vai ser. Vamos ver quanto é que dá em 30 anos. R$ 349.000. Pessoal, se vocês guardarem R$ 100 por mês numa aplicação de 1% ao mês, em 30 anos, você vai ter R$ 349.000. Wagner, agora é para você. E se eu aportar, em vez de R$ 100, aportar R$ 1.000, quanto é que vai dar? É multiplicar por 10 isso, né, pessoal? Porque todo o resto está igual. Isso aqui não... Então, se eu multiplicar por 1.000, por 10, quer dizer, colocar R$ 1.000 por mês, eu vou ter 3,5 milhões em 30 anos. Seu caso, eu tô com 20. Com 50 anos, então, eu fiquei milionário. Ficou milionário. Tá? O que precisa agora aqui, Wagner, é achar uma aplicação que renda 1% ao mês. Isso aqui em 2015 era assim, né? O governo estava pagando 15% ao ano, né? E dava bem mais do que... Aliás, todo mundo falava, pô, basta render 1% ao mês que eu estou contente, tá? Então, se você aplicar R$ 1.000 por mês durante 30 anos, você vai ter 3,5 milhões. Eu acho que ninguém fez essas contas, né? E claro, então o tempo aqui é muito importante. Agora, vamos ser um pouco mais realistas. Eu não tenho, sei lá, 1% real ao mês, não tem, vai. Vamos dizer que eu tenha 0,5% real, já descontado a inflação, vamos ver quanto que dá. Cai bastante. Você vê que não é proporcional, não é metade, cai muito mais, cai para 1 milhão. Tá em tempo ainda, Wagner. Tá certo? Então, R$ 1.000 por mês, com uma aplicação que renda 0,5% ao mês, tá? Em 30 anos, vai dar 1 milhão. Então, é possível ser milionário. Basta ter o quê? Primeiro, tempo. O tempo é extremamente importante. Segundo, ter disciplina. Ter que aportar todo mês essa quantidade. Tá certo? E, claro, a taxa de juros também é importante, né? Veja que, quando eu reduzi de 1% para 0,5%, dividiu por 3 o rendimento. Era 3,5% que passou para 1%. Então, a taxa de juros, claro, por isso que nós temos que procurar investimento seguro que tenha uma taxa de juros melhor, né? Mas a disciplina, eu acho que é fundamental, porque muitas vezes a pessoa não tem disciplina, acaba usando o dinheiro
e depois o tempo. Eu preciso de ter tempo, tá? Então, precisamos, de fato, começar a investir mais cedo. Essa matemática financeira, na hora que você pega essas contas todas, dificilmente alguém mostra dessa forma que eu estou mostrando aqui, que, de fato... Não, o pessoal que vende seguros ou que vende investimento talvez faça isso sim. Mas o importante é entender que precisa de tempo, pessoal. O tempo que gera a possibilidade de crescer mais, porque ele é exponencial. Quanto mais você acumulou de juros, aí o juro começa a trabalhar para você. E não é o aporte, porque o aporte você não mudou. E como é que aumentou demais assim? Então é porque é juros sobre juros, tá? Então essa é a força que tem os juros compostos. Eu vou fazer uma outra brincadeira aqui, propositalmente também eu coloquei aqui, para a gente entender um pouco mais onde é que está isso, essa força toda também. Eu vou simular agora com uma taxa de juros um pouco menor, tá, pessoal? 10% ao ano. 10% ao ano significa quase 0,8% ao mês. Né? Hoje, talvez até a gente consiga algum investimento que faça isso, mas 0,8%, 0,79% ao mês, que dá 10% ao ano. Tá? E vou simular, para facilitar a conta aqui, um aporte anual de R$2.000 por ano. Por ano. Isso aqui dá por mês quanto? Só fazer a conta aí, 166, né? Dá menos de R$200 por mês, certo? R$2.000 por ano. E eu vou comparar com duas pessoas. O Wagner, quando falou que tinha 30 anos, talvez não dê para comparar, até que... Olha aqui, ó. Vamos dizer o seguinte, duas pessoas com a mesma idade, né? São gêmeos, vai. Um poupador A e um poupador B. O poupador A começou a poupar esses 2.000 por ano a partir dos 18 anos. Mas ele aportou durante 8 anos, 18 até 25, 8 anos. Aportou R$2.000 por ano. E depois parou, não pulou mais dinheiro. Né? Não teve a disciplina ali, mas aportou aqui durante os primeiros 8 anos, 2.000 por ano. E deu... Então ela gastou quanto? E aportou R$16.000. O segundo começou aos 26 anos. E aportou durante 40 anos, tá? Para querer pegar esse dinheiro ali quando tiver 65 anos. Né? Então, depois de quando os dois tiveram 65 anos, quer dizer, esse poupador B poupou 2.000 por ano a partir de 26 anos. Então, durante 40 anos, ele poupou R$2.000 por ano, que deu R$80.000 no total, certo? Aos 65 anos, os caras vão abrir a caixa de tesouro. Quanto tem cada um? O que vocês acham, hein, pessoal? Pode fazer as apostas aí, viu? Quanto vai dar para cada um? 0,79% ao mês, não é 1% ao mês, né? Uma taxa de 10% ao ano. Já deram os chutes aí, que eu vou abrir aqui o resultado. Isso é surpreendente, inclusive para mim, viu? Depois que eu fiz as contas. Vamos lá, olha o resultado. Total acumulado do poupador A, 1 milhão, virou milionário. E o poupador B, que poupou muito mais, só que ele demorou para poupar, 885 mil. É incrível isso aqui, né? 885 mil reais. E o poupador A ficou com 1 milhão e 35 mil. Né? Ou seja, o que isso quer dizer? E esse poupador A não poupou mais depois dos 26 anos. Ele começou antes, tá? Mas, claro, tem uma diferença aqui, né, pessoal? O poupador B, ele poupou, investiu durante 40 anos. E o A, durante quanto? 8 mais 40, são 48 anos. Vocês concordam? Porque ele começou mais cedo. Tá bom que ele não colocou dinheiro aqui. Isso significa o seguinte, pessoal. Nesse montante final, grande parte
que causou esse volume todo foram os primeiros 10 anos. Entendeu? Tanto que o poupador A só durante 8 anos, depois foi 0, né? E esse não, colocou 80 mil durante os outros anos. E os últimos anos não vai render tanto. Agora, entenderam isso, esse raciocínio? Quer dizer, os primeiros 10 anos são mais importantes, né? E tem que deixar ao longo prazo. Né? Agora, o que acontece se o poupador A tivesse continuando a pagar R$2.000 por ano até o fim? Aí que a conta tá fácil, porque é só somar esses 885, que vai dar 1.900.000 e pouco, quase 2 milhões. Entenderam? Então, o poupador A, que começou ali aos 18 anos, até os 65, teria, poupando ali 2 mil por ano, 1.900.000, né? Porque soma isso aqui também, porque pagando aqui os 2 mil. E quem começou aos 26 anos, poupando 2 mil por ano, então ele começa já com menos, quer dizer, ele recebe menos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Primeiro, de novo, o tempo vale bastante, né? Como eu já comentei no slide anterior. Então, o conselho é que comece mais cedo possível, se possível hoje, né? Independentemente de que idade você tem, comece cedo. E tem que ter disciplina, né, pessoal? Aportar mensalmente. Tá? E, obviamente, a taxa de juros é importante, tá? Veja que aqui eu reduzi um pouco a taxa de juros, mas continua válido, claro, aportou, foi 40 anos, né? Então, esse exemplo, eu coloquei aqui para realmente chamar a atenção e ter muita gente da Academia do Futuro, os jovens, comece a aportar antes. Mesmo que não conheça os investimentos, depois a gente vai falar, coloca um dinheirinho, vai pondo todo mês lá para pensar realmente no futuro, daqui 30 anos, daqui 40 anos. Então, essa é a dica principal dessa história toda. Eu vou agora, só para ilustrar um pouquinho, vou contar uma história, uma lenda. Eu não sei aí se vocês leram um livro que chama O Homem que Calculava, de um personagem chamado Malbataan. No fundo, ele é um matemático brasileiro e adotou esse pseudônimo, né, para contar, resolver problemas de matemática e etc., e curiosidades e da época lá dos árabes, por isso que ele adotou esse pseudônimo. Tem nesse livro, conta também essa lenda, e também na história do xadrez. Vocês procurarem a história do xadrez, e eu achei muito curiosa essa história, muita gente aí deve conhecer, que é o poder da história do crescimento exponencial, né? E eu acho que isso aqui é uma das coisas que o Einstein diz que o juro composto é uma das maiores forças do universo. Tinha um rei que ficou triste porque perdeu o filho na guerra e estava lá com depressão, e tinha lá um monge que andava visitando lá as pessoas, e foi conversar com o rei. E ele era muito inteligente, entendia dessas coisas todas, e ele criou um jogo, né, como se fosse uma batalha tal, que era o xadrez, e ofertou esse jogo então para o rei, e o rei começou a jogar e gostou demais desse jogo, ficou muito agradecido, né, pelo trabalho, pelo jogo que aí melhorou o dia a dia lá do rei, e chegou para esse monge ali e falou: olha, cara, eu estou muito agradecido, você pode pedir qualquer coisa que eu vou te dar de presente, né? E porque esse trabalho aqui foi fantástico, esse jogo de xadrez. Ah, posso pedir qualquer coisa? Pode. Então é o seguinte, eu quero que o senhor me dê 1 grão de trigo para uma casa, para a segunda casa o senhor me dá 2 grãos, na terceira casa o senhor dá 4 e vai dobrando. Na quarta casa, 8 grãos. O rei olhou: pô, mas é só isso que você quer, né? Ficou admirado ali com a simplicidade da pessoa. Mas é isso aí que eu quero. Ah, tá bom, então é para já. Ele chamou lá os assessores, os sábios. Olha, ele tá querendo isso aí, pega um tabuleiro aí, bota os grãos ali para entregar para ele. Aí, depois de algumas horas, voltaram assustado o pessoal. Chegou pro rei e falou: senhor,
todo o trigo que nós temos não dá para pagar essa dívida, não. Mas como assim que não dá para pagar a dívida? Pô, são grãos de trigo que são colocados. Isso daí, pessoal, se na primeira célula, vamos contar que é um período, no segundo, eu coloco 1, no segundo, eu preciso pagar 2, no terceiro, 4. Isso aí é juro composto com a taxa de juros de quanto? De 100%, tá? Eu fiz uma tabelinha aqui, só para vocês entenderem. Quantas casas, quem sabe quantas casas tem num tabuleiro de xadrez? É 8 vezes 8, né? São 64. Então, aqui eu coloquei a fórmula do juro composto, né? Com a taxa de juros de 100%. Ok? Primeira casa, eu coloco 1. Né? Segunda casa, 100% a mais, né? Porque é a taxa de juros 2. Na terceira casa, 4. Na quarta casa, 8. 16, 32, vai dobrando, tá? Na 10ª casa, 512. Eu continuei calculando isso aqui até a 64. Alguém sabe aí dizer quanto que vai dar em 64? Vocês têm ideia? O feeling de o quê? O feeling de quanto vai dar? A intuição falha nessa hora, né? Por isso que o rei achou que era muito pouco. Deixa eu mostrar o resultado. Já deu para vocês pensarem quanto que vai dar? É isso aqui, pessoal. Na casa 20 tem 524 mil. Na 30 tem 536 milhões. Aqui em 35 já tem 17, o que é isso aqui? Trilhões, né? Em 64 tem um número. É 9 com 18 zeros seguintes. Não sei nem dizer como é que fala esse número aqui. Cara, isso dá mais de 2.000 anos de produção do reino inteiro lá do rei, de trigo. Eu não sei se alguém tinha já calculado isso daqui, mas olha, eu fiz a seguinte conta, vamos supor que 1 grão de trigo pesasse 1 grama. Então, 1 quilo seria dividir por 1.000, vou cortar esses 3. 1 tonelada, vou dividir de novo. Então, todo esse número aqui em toneladas, eu estou falando aqui de milhão, de trilhão, 4 trilhão de toneladas de trigo. Isso daqui é impressionante, né, pessoal? Mas aí você vai me dizer, pô, mas juro de 100%? Não existe isso? Eu pergunto, existe alguém cobrando mais juros, mais do que 100%? Talvez lá os traficantes de drogas, como é que chama lá, o agiota que está ali, né? Se o cara não pagar, ele mata. Talvez esses caras estejam cobrando mesmo, né? Mas eu vou dizer que tem mais gente cobrando, viu, pessoal? E aqui o próximo slide também, eu coloquei uns números aí realmente para chocar, tá? Eu disse que o juro é muito bom para quem investe. Agora, e para quem tem dívida? Porra, isso é o contrário, né? É o caso do rei aqui, né? No fundo aí a história diz que o rei depois chamou, não, desculpe, você vai ser meu assessor aqui, você é um cara muito inteligente, e aí ele perdoou a dívida, mas passou a ser o assessor principal do rei ali, né? O conselheiro principal. Bom, vamos pegar aqui mais um slide aqui, só para vocês. Eu coloquei aqui assim, cuidado com as dívidas. Na verdade, você tem que usar o juro composto a seu favor, e não contra. Tá? Olha aqui a manchete de janeiro deste ano. Taxa de juros do cartão de crédito sobe em dezembro, mas a do cheque especial recua. Isso aqui é 29 de janeiro. As taxas continuam acima dos 300% ao ano, pessoal. Ali eu falei que era 100%. Isso aqui dá 300% ao ano. E como estava muito alto, o Banco Central, ele obrigou os bancos a reduzir o juro do cheque especial em 8% ao mês. Vocês lembram que aquela simulação que eu fiz com 10% ao ano de juros,
quanto representava um mês? 0,8, não era isso? Então, 0,8 equivale a mais ou menos 10% ao mês. E agora, 8% ao mês, quanto equivale por ano? Será que é 100%? Não, é 150%, pessoal. Eu vou mostrar a tabelinha aqui. Vamos fazer uma simulação que alguém que tenha dívida no cartão de crédito ou no cheque especial sabe, o cartão de crédito é aquele que o pessoal está lá, paga só o valor mínimo de tanto e fica devendo. Aí você vai pagar os juros ali. O juro que você vai pagar é esse juro acima de 10% ao mês ali para o cartão de crédito, tá? O juro aqui, eu coloquei o crédito, usei o 10%. 10% ao mês dá 214 ao ano. 8%, que é o cheque especial que está limitado, dá 152% ao ano. Vamos fazer a seguinte conta. Eu deixei R$1.000 no cartão de crédito, esqueci. Aliás, teve um amigo do meu filho que ele fechou a conta no banco, esqueceu que tinha um cartão de crédito lá. E tinha lá um saldo, não sei se era R$1.000, e esqueceu, simplesmente esqueceu. Aí depois de um tempo o banco liga lá para cobrar o cartão, ele tinha R$1.000, ele teve que pagar quase R$5.000. Tá? Olha quanto que dá. Em um ano, a sua dívida de R$1.000, em um ano, o cartão de crédito, a taxa é de 10% ao ano, tem cartão de crédito cobra 12, 13, tá? R$3.000. E o cheque especial, né, em 8, que está agora, dá 2.500. Se você deixar 2 anos, já sobe para quase 10 mil. 5 anos. Se deixar esquecer, deixa o cartão lá, R$1.000, está parado. R$304 mil, pessoal. E se for 10 anos, 92 milhões. Ou seja, isso aqui é impagável, né? Eu não sei como é que permitem os bancos usarem esse nível de taxa de juros. Isso é real, hein, pessoal? Isso é de hoje, tá? Então, muito cuidado com o cartão de crédito, tá? Vocês, eu acho que é um meio de pagamento extremamente prático, né? Fácil de usar, mas precisa ter controle e nunca entrar em financiamento, tá? Compra, pague tudo à vista, né? No dia do vencimento, paga tudo. Ou se for em prestação, é tantas vezes sem juros, então é isso daí, né? Mas nunca deixe o saldo devedor ali para pagar os juros que eles estão cobrando. Que os juros que eles estão cobrando é esse valor aqui. É maior do que o cara lá do tabuleiro de xadrez, tá? 214% ao ano. Isso se for 10%. Mas eu sei que tem cartão de crédito, ele está cobrando mais que 12%, tá? E o cheque especial, agora o Banco Central limitou em 8%, mas dá 150% ao ano, que é um absurdo. Então, essa é a primeira lição, uma das lições, né? Primeiro é o seguinte, tem que usar a seu favor. O crédito, o juro composto é bom quando eu estou investindo. Agora, quando eu tenho que pagar, precisa tomar muito cuidado. Na parte de finanças, a gente vai ver mesmo o financiamento hoje. Quanto que está a taxa de juros hoje? 3,75. Qualquer coisa a mais que 3,75 está caro. Tá? Tem muita gente que tem, eu tenho falado isso para muito pessoal ali, porque até pouco tempo, até 2015, estava 15% a taxa Selic, né? 12%. E aí o financiamento de imóveis, que ela é relativamente barato, estava em 10%. Tá bom, está mais baixo que a Selic, ótimo, né? E aí alguns estavam fazendo a 8%. Mas agora não, agora a taxa de juros está em 3,75%. Então, quem tem financiamento de imóveis que é de longo prazo, tem que ir lá e renegociar. Cara, não dá para ficar pagando essa taxa de juros, né? É muito alto. Então, essa é a primeira coisa para a gente reduzir as nossas dívidas. Nós vamos ver na parte das finanças pessoais, mas está aí a primeira dica grande, né, boa, que quem tem financiamento imobiliário tem que ir lá e renegociar a dívida. Tá? E o outro lado, se eu tenho dinheiro, eu vou investir para render 3,75, ou se eu tenho uma dívida que a taxa estão cobrando é 8, é mais vantajoso ir lá e quitar a dívida. É o melhor investimento, porque eu vou quitar uma dívida que eu estou pagando 8%, né, ao ano. Tá, então, essas coisas ali, para entender isso aí, nós tínhamos que entender toda essa parte que eu falei aqui da matemática financeira. Agora, eu acho que ficou muito claro e fácil de entender isso aí, tá?
Bom, por fim, vamos ver aqui o que diz dessa história. Então, eu acho que quem deve, você tem que pagar o menor juro possível. E quem investe, vamos tentar conseguir o juro mais alto possível. O que disse o Einstein disso tudo aqui? O que o Einstein diz é o seguinte: juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. E, de fato, aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. Tá, pessoal? Então, eu espero com isso aqui, com essas aulas de hoje, ter passado um pouco do conhecimento disso e para vocês terem uma noção real do que significa o juro composto. Todo mundo fala de juro composto, etc, etc, mas a hora que você mostra os números reais do jeito que eu estou fazendo aqui, eu acho que choca bastante, tá? Bom, agora para quem quiser, então a aula é basicamente isso. Agora quem quiser de fato calcular, né? Porque isso aqui eu calculei os juros aí e coloquei aí no slide, né? Mas é o seguinte, o que nós temos aqui de conceitos que nós vimos, o que de fato nós temos? Nós temos o valor presente, né? Que é quanto está o vale o dinheiro hoje, e o valor futuro, quanto que o dinheiro vai valer depois de ter esses juros todos. Eu tenho os juros e tenho o período. E tem os pagamentos, né? Se eu for pagar mensalmente. Isso é válido, inclusive, quando você faz um financiamento, você vai na loja, eu pego ali e tal, bom, eu quero pagar em tantas vezes, 10 vezes, então é de tanto. Então, se você coloca aqui, você pode calcular quanto que é a taxa de juros. Se a taxa de juros for acima de 3,75, tá caro. Né? Essa é a ideia. Agora, como é que eu calculo com essas fórmulas malucas que tem aqui? Tá? Tem duas formas mais práticas hoje. Uma é pegar uma calculadora, não a científica, mas uma calculadora financeira. Isso aqui, particularmente, isso aqui é a foto da minha calculadora no celular, tá, pessoal? Eu baixei um aplicativo, e isso aqui simula a calculadora HP, quanto que é isso aqui? HB12, né? HP12C, que é a calculadora financeira. Então, o que faz essa calculadora? Entre outras coisas ali, veja que essas coisas que eu comentei, aqui ele tem o N, que é o número de períodos, tem o I, que é a taxa de juros, o PV, que é o valor presente, né? O PMT, que é o pagamento, e o FV, que é o valor futuro. E esse aqui é para mudar o sinal, pelo seguinte, imagina que eu vou financiar por alguma coisa aqui, e o pagamento é para quitar esse financiamento, por exemplo. Aí, então, eu mudo o sinal e coloco negativo aqui, porque eu estou subtraindo. Mas, basicamente, é o seguinte, eu coloco, por exemplo, nessas contas que a gente fez, 10 anos, eu coloco aqui, 10 anos, a taxa de juros, 1% ao mês, 1% não, vamos fazer, taxa de juros, 10% ao ano, vamos fazer por ano, eu coloco 10 aqui. E eu vou colocar 30 anos, eu coloco 30 aqui. O valor presente, eu não vou colocar nada, né? Zero. E pagamentos, eu vou colocar ali os 2 mil por ano que eu estou pagando. E eu procuro o valor futuro. Pronto, vai dar aquele valor que nós calculamos lá, 1 milhão ou coisa assim, né? Então, a calculadora já faz isso automaticamente, tá? E a outra coisa que é possível de usar, que também é bastante prático, né? O pessoal que está trabalhando já com as planilhas, é o Excel. O Minami está dando o curso aí do Excel. No Excel existe uma fórmula, todas essas fórmulas financeiras de valor futuro, valor presente, etc, é feito, e é muito simples, né? Então aqui o valor presente é o valor inicial, então é aqui que eu vou colocar aqui o valor inicial. O aporte mensal, que é o pagamento, eu vou colocar aqui. Taxa mensal, por exemplo, eu defino essa cédula. Tempo em meses, né? Eu coloco aqui. E o cálculo com juro composto, o valor final. Então aqui eu coloco a fórmula. Eu clico aqui, coloco a fórmula, e na fórmula ele tem os parâmetros. E no parâmetro, qual que é o valor inicial? Então eu clico aqui para colocar o valor inicial, está nessa célula, né? Qual que é o aporte mensal? Está aqui. E assim por diante. Então eu coloco os números aqui, ele já dá o total. Aqui, por exemplo, ele tem um exemplo, né? Valor inicial, ele começa já com 12 mil reais. E coloca um aporte de 1.000 mensalmente. E uma taxa de juros de 0,45 ao mês, que está bem mais realista, né? E 360 meses, ou seja, 30 anos. Quanto que vai dar essa conta aqui? 967 mil reais, quase 1 milhão. Já com a taxa de juros um pouco menor. Isso daqui é muito simples de se fazer no Excel, tá, pessoal? Vamos pedir ver se o Minami consegue pelo menos dar um exemplo, isso aqui no curso dele. E aí, quem quiser, assistam as aulas de Excel lá do Minami.
e eu acho que ele pode mostrar isso aqui como sendo o uso de funções aqui. Não sei se vai chegar nesse nível, né, mas eu acho que é uma sugestão. E essa outra aqui é uma calculadora financeira bastante prática que eu tenho aqui no meu iPhone. Eu abaixei tanto que vem até com propaganda, né? Abaixei e tirei uma foto da tela. Tá? É exatamente a HP. HP tem gente que não gosta muito porque ela tem uma notação polar, e para somar 2 mais 3, não é 2 mais 3, é 2, você entra, coloca o 3, aí coloca o mais. É um pouco diferente. Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para hoje. Eu passei do tempo aí, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode falar aí, ou mandar mensagem. Né? Como é que tá aí, Wagner? Tem alguma dúvida aí ou não? Seu Cazu, tem aqui duas dúvidas do Arthur. Uma, ele pergunta, os juros sofrem correção do IPCA? Eu vou falar isso aliás, deixa eu voltar aqui Olha aqui, ó. Eu esqueci de falar isso aí, viu, Arthur? Bem lembrado. Quando eu falei da taxa de juros, a taxa Selic de 3,75%, aliás, eu comentei por alto, é 3,75% ao ano, tá? Aqui é taxa nominal, aqui dentro já inclui tudo. Significa o seguinte, que a inflação, né, que é o IPCA, está embutido aqui. Então, se vai render 3,75%, na prática, 3,60% é juros, né? Então, de juro real vai dar só 0,15%. Entendeu? Então, essa pergunta é muito boa, porque então, a hora que a gente faz essas contas todas aqui, R$100 por mês, e essa taxa de 1% ao mês, ele está incluso a inflação. Então, tem duas formas de fazer isso, né? Por exemplo, aqui, a hora que eu falo em 0,5% ao mês, eu precisaria conseguir 0,5% ao mês dar 6%, mais 3 e pouco de inflação, eu precisaria ter algum rendimento que rendesse 9%, para garantir esses 0,5% ao mês real, fora a inflação. Ou uma outra forma que pode ser feito, e aí não vai bater exatamente essa conta aqui, em vez de estar colocando aqui esses aportes mensais no mesmo valor, eu vou reajustando também pelo IPCA. Por exemplo, por ano, eu coloco R$100 aqui no ano. No ano seguinte, teve a inflação 103, tá bom, então agora eu vou começar a colocar 103. Bom, no outro ano subiu, eu vou colocar 106. Porque, teoricamente, você também está tendo uma renda maior, tá? Isso acaba compensando também, em parte, a inflação, tá? Então, mas a pergunta é muito boa, a gente vai falar muito sobre isso daí, lá na parte dos investimentos. O Tesouro, ele oferece papéis com a taxa Selic, ou um outro papel que eu falo, olha, a taxa Selic é 3,75, é o papel. Ou se você quiser isso aqui para vencimento lá para 2050, eu te ofereço por Selic mais X%. Ou um outro papel que é IPCA mais 2%, IPCA mais 3%, entendeu? Então isso nós vamos ver lá na parte de investimentos, mas é uma boa pergunta, Arthur. Legal, Cazu. O André, acho que ele só afirma isso, né? Ele coloca juros real, não é a taxa Selic mais inflação. Menos isso aí, né? Que eu acabou de explicar. Certo. Aí o Bruno Minami diz aqui, ó, aula muito boa, poupar, estudar e investir sempre que possível. Senhor Cazu, incluir fórmulas de juros compostos nas aulas práticas do Excel 5. Então, ótimo, Minami, é isso mesmo, tá? Porque eu acho que isso é fundamental, inclusive, para agora que vocês entenderam isso daqui, e é muito simples usar essa fórmula. Quem tiver problema aí pode entrar em contato comigo, porque é muito simples, tá? Não precisa conhecer essas fórmulas todas ali, até porque eu falei que para tirar o I dali, quem é matemático, é uma equação transcendental. Não sei nem o que significa isso. É que ele fica no exponencial, né? Mas, enfim, eu acho que aí a fórmula... Inclusive, pessoal, não sei se vocês lembram da famosa tabela Price. Lembra? Para financiamento de imóveis, eles falam que é o sistema SAC, que é de amortização constante, ou tabela Price.
A tabela price nada mais é que esse juro real aqui, o juro composto. E aí, isso daí antigamente, como não tinha calculadora que nós temos hoje, era muito difícil calcular. Então tinha uma tabela que dava, com a taxa de tanto, é isso aqui que é a prestação, vai dar taxa de tanto. Tinha uma tabelinha. Mas isso a gente vê depois, ali na parte dos investimentos, tá? Mas é importante, então, que o pessoal saiba utilizar essas ferramentas que eu acabei de falar, ou uma calculadora financeira, ou então o Excel. Ok? Mais alguma pergunta ali, Wagner? Não, perfeito, seu Cazu. Acho que hoje foi bem bacana, fez muito sentido as duas primeiras aulas, né? Acho que aqui todo mundo assistiu todas as aulas, até inclusive queria frisar aqui, me desculpe se eu estiver enganado, mas queria agradecer especialmente em nome de todos aqui, o André. O André está em todas as aulas. Obrigado, viu, André? Vamos tentar motivar aí todo mundo, né, os nossos amigos que ainda não estão participando das aulas, dos cursos, a participar aí. E te agradeço aí. Você está na aula de inglês, japonês, está em todas as nossas atividades. Te agradeço. E é isso, seu Cazu. Então, da minha parte, eu agradeço ao senhor aí mais uma vez por compartilhar com a gente aqui seu conhecimento, né? E agora está fazendo mais sentido e eu tenho certeza que as próximas aulas vão ficar mais gostosas ainda, né? Eu acho que sim, né? A aula a próxima aula, eu vou começar a entrar já no planejamento financeiro. Tem uma parte inicial que é teórico e tal, mas é mais para o pessoal ter ideia do que é o planejamento, a grande maioria sabe, né? E o planejamento financeiro, e depois já começar a entrar nas finanças pessoais, entendeu? Para ver como é que faz, controlar e esse tipo de coisa, né? E quais são as dicas aí de o que precisa guardar e coisa desse tipo. Planejamento é importante porque a pessoa tem que ter um horizonte, né? Até para atingir seus sonhos e coisa desse tipo. Tá? É importante isso daí para como controlar o orçamento particular, né? E depois, então, na última sessão é que nós vamos falar dos investimentos, ok? Perfeito, seu Cazu. Muito obrigado, viu? Vou me despedindo aí, um abraço a todos, muito obrigado. Espero vocês aí amanhã nas aulas aí de inglês e a do Minami de Excel no fim do dia aí. Eu aqui já não vou mais repetir aqui a conexão, o comercial limpo. Tem muita gente que entrou depois ali, mas, de novo, eu acho que é importante o pessoal cadastrar as empresas ali no comercial Nippon, e a conexão também deixar aberto para outros que quiserem dar aula, fazer palestras e workshop e tal. Fica à vontade aqui, que está aberto esse mesmo canal aqui que a gente está trabalhando, né? E, de novo, amanhã nós temos aí a aula de inglês, que está muito legal ali, com a Bia e a Júlia, e o Minami amanhã à noite, certo, Minami? Então é isso, pessoal. Muito boa noite, obrigado aí pela presença aí mais uma vez aí no site, no canal nosso aqui, né, de aula. Espero contar com vocês aí na próxima. Boa noite.